Pessoal do primeiro ano, que satisfação ver vocês aqui. Obrigado pela consideração, por clicar nesse vídeo. Consideração por alguém que está preocupado com vocês, que quer contribuir para o crescimento de vocês. E eu posso dizer, junto com todos os professores, não desista de viver, não desista de ter um sonho. Se você ainda não tem um sonho, ainda é momento para você se permitir sonhar, beleza? Então, se você precisa mudar a sua forma de ver as coisas, faça hoje porque ainda tem tempo. Bom, aqui ainda em geometria, vamos finalizar as ideias de semelhança com o que nós chamamos de relações métricas no triângulo retângulo, certo? São algumas transformações boas para dar soluções de problemas reais para nós, né? Medições sem medidores. Bom, mas bora lá. Aqui a gente tem algumas informações ainda sobre semelhança. Nós vamos definir aqui critérios. Como é que nós sabemos que duas figuras, para ser mais exato aqui, como é que dois triângulos são semelhantes? Esses três critérios vão ser importantes para aquilo que nós vamos definir daqui a pouco. Primeiro critério de semelhança é o que nós chamamos de AA, não é Alcoólicos Anônimos não, tá? É ângulo-ângulo. Então, se você tem dois triângulos, como você está vendo ali, está percebendo que nós temos dois ângulos ali, o do vértice A, que tem um risquinho, e do vértice B, que tem dois risquinhos. E há uma preocupação no desenho de dizer que dos dois triângulos, esses ângulos são iguais. Se esses dois ângulos são iguais, então significa que esses dois triângulos são semelhantes. Perdão, a gente não diz que dois ângulos são iguais, são congruentes. Então, olha o enunciado do critério de semelhança AA, ângulo-ângulo. Se dois triângulos possuem dois ângulos respectivamente congruentes, então os triângulos são semelhantes. Os dois ângulos são congruentes? Pode ter certeza. Os triângulos são semelhantes. A outra forma de nós percebermos também a congruência é por meio do critério LAL, ou lado, ângulo, lado. Como é que funciona? Se eu percebo dois lados que são proporcionais, tipo assim, o C e o C' do outro triângulo, eu percebo que eles são proporcionais. Como é que eu sei que eles são proporcionais? Eu vou atrás da razão de semelhança, que nós vimos na aula passada, e percebi que dá um valor, e B e B' também deu o mesmo, então eles são proporcionais. E entre esses lados eu tenho um ângulo que é congruente ao outro. Então, eu consigo definir que esses dois triângulos são semelhantes. Se dois triângulos têm dois lados correspondentes proporcionais e os ângulos entre eles são congruentes, então esses triângulos são semelhantes. Também temos o último aqui, que é o LLL, ou lado, lado, lado. Dá para perceber que os dois triângulos eles têm os lados proporcionais. Então, se dois triângulos têm os lados correspondentes, né? Tipo assim, não vou pegar qualquer lado, sempre comparando. Tipo, o do triângulo azul, o B seria o maior lado. Eu vou comparar com o maior lado lá do laranja. Então, se dois ângulos têm os lados correspondentes proporcionais, então os triângulos são semelhantes. Esses três critérios são suficientes para nós definirmos as razões de semelhança. Ou definir como semelhante, né? Nesse último aqui a gente pode falar o quê? Que esse lado A é proporcional à linha, o B é proporcional à B' e o C é proporcional ao C'. Vimos isso. E isso tudo vai ser, logicamente, a definição para dizer que esse triângulo ABC ele é proporcional ao triângulo A', B', C'. Certo? Isso eu poderia ter escrito também nos outros lá, mas imagino que você você percebeu isso, tá?
Muito bem. Então, com isso, com esses princípios, nós vamos trazer de volta aqui do nosso famoso triângulo retângulo. Muito bem. Bom, triângulo retângulo é um velho conhecido nosso, né? Imagina aquele triângulo maior lá, o ABC. Por que nós dizemos que ele é um triângulo retângulo? Porque um dos ângulos dele é reto, ou seja, é 90 graus, que no caso é o que está no vértice A. Beleza? E com isso eu defino os três lados desse triângulo, que são a hipotenusa e os catetos. Hipotenusa. Ei, olha o que eu estou falando, presta atenção, olha para mim, para de ficar olhando ao redor aí, presta atenção na aula. A hipotenusa sempre é o maior lado do triângulo. E normalmente, por consequência, né, ele está oposto ao ângulo de 90. Então dá para perceber que é aquele lado BC, que é a hipotenusa do triângulo maior. E os outros lados vão ser os catetos, tá? Aí vai de acordo com o que você achar melhor, como chamá-los. Então olha lá, eu tenho esse triângulo ABC com os ângulos agudo B e um agudíssimo no vértice C, que no caso é o ângulo 1 e o ângulo 2. Percebeu? Um rosinho e um laranja. Quando eu partir no meio, esse triângulo, no caso, por meio da altura, né? Eu consegui aqueles outros dois triângulos. Percebe que aquele ângulo 1 é comum ao triângulo ABC grande e o triângulo menor ABD. Aquele ângulo 1 é comum a eles, tá? Eu arranquei daqui, ó. Arranquei daqui. Então, se eu tenho aquele ângulo comum e tenho de 90, porque a altura ela forma 90 graus, o triângulo maior é 90 lá no A, 1 aqui no B e 2 aqui no C, esse ABD, eu tenho o 1 que é comum, eu tenho 90, então o próximo deve ser 2, né? Eu vou até completar aqui, então aqui deve ser o 2, já está até na cor. E o triângulo ADC? Bom, eu tenho o ângulo que é comum ao triângulo grande, que é o 2, tenho o ângulo de 90, então o outro vai ser o 1, por consequência. Então eu consigo dizer aqui que o triângulo ABC é proporcional ao triângulo ABD, que é proporcional ao triângulo ADC. Essa foi a consequência de semelhança. Então, beleza. Vamos ao que interessa, que são as relações métricas. Como é que nós conseguimos relacionar essas medidas do triângulo? Que viria a ser o quê? Olha agora o triângulo grande aqui. Eu tenho a hipotenusa A minúsculo agora, tá? Tenho os catetos B e C. E puxo uma altura H desse triângulo, relativa à hipotenusa, tá? Partindo novamente o triângulo ali por meio da altura, vê que surgiu duas bases ali, que no caso foi N aqui no triângulo ABD e M no triângulo ADC, certo? Dá para perceber, é notório que N mais M dá a hipotenusa A. Isso aqui, de certa forma, já é uma relação métrica, olha aqui. A hipotenusa A é o lado N aqui, a base N do triângulo ABD, mais o N. Vou colocar como bônus, né, essa relação métrica aqui. Até porque você vai precisar nos exercícios disso aqui. Beleza, mas eu consigo fazer outras semelhanças aqui que vão me tirar outras relações métricas. Tipo, bora considerar esse triângulo ABC, a semelhança entre o triângulo ABC e o triângulo DBA, ou ABD, tá? O triângulo menorzinho aqui e o grandão. O que nós podemos fazer? A hipotenusa A aqui do grandão é o ângulo, seria o lado maior. Então deixa eu escrever aqui, olha. Esse A, qual é o semelhante dele no triângulo menor? Qual é no triângulo pequenininho, né? Qual é o lado que está oposto ao ângulo de 90? Qual é o lado maior? Seria o lado C, ó, esse aqui. É o lado maior desse triângulo. Muito bem. Tá, agora voltemos para o triângulo maior. Agora eu quero, no triângulo maior,
o lado que está oposto ao ângulo amarelinho, que no caso é o C. Ó, oposto ao amarelinho, é o C. No triângulo menor, qual é o lado que está oposto ao ângulo amarelinho? O lado N, ó, oposto ao ângulo amarelinho, N. Muito bem. Então, quando eu fizer aqui a multiplicação cruzada, vai ficar C ao quadrado, C vezes C, né? Igual a vezes N. Isso aqui é a nossa primeira relação trigonométrica, certo? Eu estou me preocupando em deduzir todas as equações aqui, todas as relações, porque se você não lembrar, por algum momento não lembrar dessas fórmulas que eu vou formar, mas você sabe deduzir, você sabe ir atrás do resultado. É por isso que eu estou tendo essa preocupação. Voltando aqui, eu quero pegar esse triângulo maior com o triângulo médio aqui, o triângulo ADC. Vamos fazer a semelhança. Então, a hipotenusa A do triângulo maior está para a hipotenusa do triângulo médio, que no caso é o lado B. Assim como esse lado B, que está oposto ao ângulo rosa, ângulo B, deixa eu colocar aqui então, é igual ao lado que está oposto ao ângulo rosa, que é o M. Então, fazendo a multiplicação cruzada, vai ficar B vezes B, B ao quadrado, igual a vezes M. Muito bem, então eu tenho mais uma relação, B ao quadrado, igual a vezes M. Deixa eu ir chamando a atenção do que está acontecendo aqui, porque se eu pego essa primeira, B ao quadrado igual a vezes M, ou seja, seria esse lado aqui, olha, B ao quadrado, igual a que é a hipotenusa toda, vezes M. Dá para perceber que esse M é a projeção do lado B. Então, o cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a projeção dele. Certo? E o outro lado, C ao quadrado é o A, a hipotenusa, vezes a projeção dele. Que no caso aqui vai ser só N. Tá? Então, essa é uma forma de identificar o que está acontecendo aqui. Se eu pegar os triângulos ABD, que é o menorzinho, e o triângulo ADC, que é o médio,